Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja lar e online para você se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que você imagina. Eu quero agora que você se sinta completamente à vontade para sentar aí na cadeira, no sofá, na cama ou onde você está. Deus quer falar com você e faça desse momento um marco histórico em sua vida hoje. Vou agora apresentar para você a 10ª parte das mensagens. Na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Gálatas, a carta da liberdade cristã. Fique atento ao significado: servidão da lei ou liberdade de Jesus Cristo, Hios Theos Soter. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Eu fico imaginando, o apóstolo Paulo não introduz assunto novo no capítulo 4. O apóstolo Paulo, continua com o mesmo tema, usando apenas uma ilustração diferente. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 24 e 25, Paulo disse que a lei nos serviu de aio paidagogos, ou seja, de ato, que nos conduz a Jesus Cristo e os Theosote, mas, tendo cumprido sua missão, não devemos viver subordinados à lei. Agora, em Gálatas, capítulo 4, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo afirma que a lei é como um tutor e um curador para o filho menor. Quando esse filho chega à idade adulta, não precisa mais ficar sujeito a tutores e curadores, ou seja, quando Jesus Cristo e os Theosote vem e recebemos a graça, tomamos posse da promessa. O apóstolo Paulo faz um contraste entre a condição do antropos sob a lei, em Gálatas 4, de 1 a 3, e a sua condição em Jesus Cristo e os Theosote, em Gálatas 4, de 4 a 7, fundamentado nesse contraste, um veemente apelo quanto à vida cristã, em Gálatas 4, versículo 8 a 11. O apóstolo Paulo está perplexo com os cristãos da Galácia. Eles não apenas estavam trocando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e os Theosote por outro evangelho, mas estavam trocando sua liberdade em Jesus Cristo pela escravidão da lei.
No texto em apreço, o apóstolo Paulo fala sobre 3 assuntos que vou compartilhar a seguir. Se sente preparado para esse momento? A servidão sob o domínio da lei. Gálatas, capítulo 4, versículos 1 a 3. Figuras falam mais do que discursos e exemplos são mais eloquentes do que palavras. O apóstolo Paulo acabara de falar sobre o Aio, pai da Gogos, e agora passa a falar sobre o tutor e o curador. O Aio, pai da Gogos, era o servo encontrado pelo pai da criança até que ela chegasse à idade própria para ir por si mesma ao mestre. Já o tutor e o curador cuidavam dessa criança herdeira até que ela chegasse à idade adulta para usufruir seus plenos direitos. O apóstolo Paulo usa como ilustração a lei romana para lançar luz sobre a relação do cristão com a lei mosaica. Já no tempo do Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo e os Theos soter vir, e quando estávamos debaixo da lei, éramos herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão. Mas ainda não havíamos herdado a promessa. Éramos como crianças durante os anos da minoridade. Nossa infância foi uma espécie de escravidão. Para melhor compreender o assunto em tela, vou destacar para você que está conectado ouvindo a palavra de Deus alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, a servidão sob a lei romana. Gálatas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Gálatas 4:1. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, versículos 1 e 2, e eu acredito, quando um pai morria, deixando um filho herdeiro ainda criança, registrava em testamento a nomeação de tutores e curadores para cuidar desse filho menor até a idade adulta, quando então o herdeiro tomava posse dos seus plenos direitos. Essas duas palavras, tutor epitropos e curador oikonomos, se referiam às pessoas a quem o menor devia prestar contas de seus atos segundo a lei romana, ao primeiro até a idade de 14 anos e ao segundo até a idade de 25 anos. Na lei romana,
até atingir a idade dos 14 anos, o herdeiro ficava sob o controle do tutor Epitropos, nomeado pelo pai. Então, até atingir a idade dos 25 anos, ficava sob o controle do curador Oikonomos, nomeado pelo Praetor Urbanus, pretor da cidade. O apóstolo Paulo usa seu conhecimento da lei romana para mostrar nossa relação com a lei mosaica. 3 coisas chamam a atenção aqui: herdeiro, porém não livre. Gálatas 4:1. O herdeiro é menor, em nada difere de escravo. A palavra grega nepios significa criança ou alguém sem entendimento. Aqui descreve um menor em qualquer estágio de sua minoridade. O filho menor é o herdeiro e o dono de tudo, mas é tratado como escravo. Ele ainda não pode assumir o controle da herança, nem dera dispor. Até chegar à idade adulta, está sob o cuidado e o controle de tutores epitropos e curadores oikonomos. Herdeiro, porém, não dono de fato, posto que ele é senhor de tudo. Gálatas 4:1. Mesmo sendo o dono e o senhor de tudo legalmente, o herdeiro ainda não pode assumir o controle da herança. O filho menor é o herdeiro e o dono de direito, mas não de fato. Herdeiro, porém, não ainda, mas está sob tutores epitropos e curadores oikonomos até ao tempo predeterminado pelo Pater. Gálatas 4:2. O pai deixa escrito no testamento o tempo exato em que o filho deve tomar posse da herança. Até esse tempo chegar, o herdeiro está sob o controle de tutores, epitropos e curadores oikonomos. Em segundo lugar, a servidão sob a lei judaica. Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O apóstolo Paulo diz que nós, judeus e gentios, antes da vinda de Jesus Cristo e Theosote, éramos como filhos menores e vivíamos servilmente, de igual modo, sujeito aos rudimentos do mundo, ou seja, aos preceitos da lei. Mesmo na antiga dispensação, éramos herdeiros da promessa, mas não estávamos de posse dela. A lei é cumprida aqui com os rudimentos do mundo, e rudimentos fracos e podres, Gálatas 4:9, dos quais precisamos ser resgatados. Assim como o menino desprovido de maturidade deve ser governado por regras e prescrições, nós, antes que chegasse a luz do glorioso Evangelho de Jesus Cristo e Theosote, estávamos escravizados
aos rugimentos do mundo. A palavra estoicheion, rudimentos, pode ser traduzida por coisas elementares. As letras do alfabeto que aprendemos na escola ou os poderes espirituais que dominam o mundo. Israel passou cerca de 15 séculos no jardim da infância e na escola primária, aprendendo os fundamentos da vida espiritual, a fim de estar preparado para a vinda de Jesus Cristo, Hios Theos Soter. Quando isso acontece, o povo receberia a revelação plena, pois Jesus Cristo, Hios Theos Soter, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele, Jesus Cristo, Hios Theos Soter, é a última palavra de Deus. Por isso, o legalismo não é um passo rumo à maturidade, é um passo de volta à infância. A lei não era a revelação final de Deus, era apenas a preparação para essa revelação definitiva em Jesus Cristo, Hios Theos Soter. É importante conhecermos os rudimentos do alfabeto, pois ele é o fundamento para a compreensão de toda a língua. Porém, se uma pessoa passar os dias em uma biblioteca recitando o alfabeto em vez de ler toda a literatura maravilhosa ao seu redor, mostra-se imatura e ignorante. Debaixo da lei, os judeus eram como crianças vivendo sob a condição de servos, não como filhos adultos desfrutando a liberdade. A liberdade sob o domínio de Jesus Cristo, Hios Theos Soter, descrita em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 a 7. Atingimos a idade adulta quando Jesus Cristo, Hios Theos Soter, veio. Atingimos a idade adulta quando a lei nos deixou aos pés de Jesus Cristo, Hios Theos Soter. Atingimos a idade adulta quando tomamos posse da herança sem a necessidade de tutores e curadores. O papel da lei nunca foi salvar-nos, mas sim conduzir-nos a Jesus Cristo, Hios Theos Soter. Buscar a salvação pela lei é anular a graça, escarnecer da cruz. Quero que coloque sua total atenção nas próximas palavras. Em primeiro lugar, quer saber quando veio Jesus Cristo, Hios Theos Soter? Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Hios. Gálatas 4:4. A vinda de Jesus Cristo, Hios Theos Soter, ao mundo não foi casual. Ele, Jesus Cristo, Hios Theos Soter, veio na plenitude do tempo, o tempo predeterminado por Deus Pai. Deus preparou o mundo para a vinda de seu Filho, Jesus Cristo, naquela data específica da história. Isso indica que Deus é o Kyrios da história e que age neste mundo para levar a cabo seus propósitos. Não foi o tempo Cronos que colocou Deus em movimento, porque os povos estivessem maduros ou uma lei numérica se manifestasse. Mas foi Deus quem fez o tempo Cronos andar.
tudo foi planejado desde a eternidade. A vinda de Jesus Cristo e os Theosote ao mundo fazia parte da agenda celeste. De um calendário. A vinda de Jesus Cristo e os Theosote ao mundo fazia parte da agenda celeste, de um calendário estabelecido pelo próprio Deus Pai, que marcava a conclusão da antiga era e a aurora da nova. Quer saber o que seria essa plenitude do tempo? Deus preparou o mundo para a chegada de Jesus Cristo. Os judeus ofereceram ao mundo as Escrituras, os gregos a língua universal e os romanos as leis e as estradas que facilitaram o trânsito célebre dos mensageiros e da mensagem. Essa plenitude do tempo foi o período em que Roma conquistou e subjugou o mundo conhecido, quando as estradas romanas foram abertas a fim de facilitar as viagens e subviagens, e quando as legiões romanas as guardavam. Essa plenitude do tempo foi o período em que a língua grega e sua cultura deram certa coesão à sociedade. Ao mesmo tempo, os antigos deuses mitológicos da Grécia e de Roma começaram a perder a influência sobre o povo comum, de modo que dos corações e mentes em toda parte brotou a fome de uma religião que fosse real e que satisfizesse. Além disso, essa plenitude do tempo foi o período em que a lei de Moisés acabou sua obra de preparar as pessoas para a vinda de Jesus Cristo, mantendo-as sob tutela e na prisão, de modo que elas ansiavam ardentemente pela liberdade com a qual Jesus Cristo e os Theosote as libertaria. Em segundo lugar, quer saber quem é Jesus Cristo e os Theosote? Deus enviou seu Hiós, nascido de mulher. Gálatas 4:4. Jesus Cristo e os Theosote é pré-existente. Antes de vir ao mundo, ele, Jesus Cristo e os Theosote, já existia em glória eterna com o Pai. Ele, Jesus Cristo e os Theosote, não passou a existir. Ele é o Pai da eternidade. Jesus Cristo e os Theosote não foi criado, é o Criador. Jesus Cristo e os Theosote não teve começo, é a origem de todas as coisas. Com isso, quero dizer que Jesus Cristo e os Theosote é divino. Ele, Jesus Cristo e os Theosote, é Deus coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Deus de Deus, luz de luz, autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onisciente e onipresente. Mas este, que nem o céu dos céus pode conter, nasceu de uma mulher, ou seja, entrou no mundo, entrou no nosso meio pela porta do nascimento. Fez-se carne, vestiu a nossa pele, calçou as nossas sandálias e tornou-se
em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Ele, Jesus Cristo, Dios Theosote, é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. É divino e humano. Como Deus, Jesus não teve mãe. Como homem, Jesus não teve pai. Para ser nosso Redentor, Jesus precisava ser Theos e homem. Jesus precisava ser Theos para oferecer um sacrifício perfeito e de valor infinito, e ainda mais, Jesus precisava ser homem para nos representar. Para nos salvar, Jesus Cristo precisava ter uma só pessoa, tanto a natureza divina como a humana. A divina, para poder dar a seu sacrifício um valor infinito. E a humana, porque já que foi um homem, Adão que pecou, um homem devia pagar pelo pecado, entregar sua vida a Theos em perfeita obediência. Em terceiro lugar, quer saber como veio Jesus Cristo Dios Theosote, Gálatas 4:4, nascido sob a lei. O Rios Theos, como segundo Adão, nasceu para cumprir a lei que o primeiro Adão quebrou. Ele, Jesus Cristo Dios Theosote, não veio para anular a lei, mas para cumpri-la. Ele, Jesus Cristo Dios Theosote, a obedeceu plenamente. Ele, Jesus Cristo Dios Theosote, a cumpriu totalmente. Ele, Jesus Cristo Dios Theosote, satisfez plenamente todas as exigências da lei. Essa foi sua obediência ativa à lei de Deus. Mas ele, Jesus Cristo Dios Theosote, obedeceu à lei passivamente, ou seja, como nosso representante e substituto. Jesus Cristo, para nos resgatar da maldição da lei, fez-se maldição em nosso lugar. Não tendo culpa pessoal, Jesus Cristo assumiu a nossa culpa. Não tendo pecado pessoal, Jesus Cristo fez-se pecado por nós. E assim, Jesus Cristo carregou no madeiro em seu corpo os nossos pecados e sofreu o golpe da lei que deveríamos sofrer, morrendo a nossa morte para nos dar a sua vida. Em quarto lugar, quer saber o motivo que Jesus Cristo Dios Theosote veio, Gálatas 4:5, para resgatar os que estavam sob a lei. O nosso resgate foi o propósito da vinda de Jesus Cristo ao mundo. A vinda de Jesus Cristo ao mundo foi uma missão de resgate, o qual se deu por meio de sua morte. O propósito de Deus de enviar Jesus Cristo ao mundo foi não apenas nos libertar do mal, mas abençoar-nos com o maior bem. A palavra resgatar significa libertar mediante um preço. Estávamos encerrados sob o pecado. Éramos prisioneiros e não podíamos livrar-nos da maldição que a lei nos havia imposto. Jesus Cristo Dios Theosote, então, como nosso fiador, representante e substituto, assumiu o nosso lugar, pagou o nosso resgate com seu sangue e nos livrou do cativeiro da lei e de sua maldição. A redenção tem um aspecto duplo: a libertação da escravidão da lei e a libertação para alguma coisa melhor. Nesse caso, para a filiação. Guarde isso em sua mente. Em quinto lugar, quer saber que resultados produziu a vinda
de Jesus Cristo Dios Theosote, Gálatas capítulo 4, versículos 5 a 7. A vinda de Jesus Cristo Dios Theosote produziu 4 gloriosos resultados. No momento que Jesus Cristo Dios Theosote veio ao mundo, 4 coisas aconteceram. Esse é um momento muito especial. Os cristãos são adotados como filhos de Deus, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4, 5. Um filho adotivo era anteriormente um não-filho. Alcançou a condição de filho pelo caminho da graça. Com a vinda de Jesus Cristo Dios Theosote, somos recebidos como filhos adultos de Deus, ou seja, não precisamos mais de tutores nem de curadores. Podemos tomar posse imediatamente da liberdade de filhos. O que a lei não podia fazer por nós, Jesus Cristo fez. A lei só podia revelar nosso pecado, tomar-nos pela mão e conduzir-nos a Jesus Cristo, mas não podia conceder-nos a posse da herança. O pensamento do apóstolo Paulo é que Deus enviou seu filho, Hiós, para obter outros filhos. Trata-se de uma transformação notável de categoria, da escravidão para a filiação. A palavra grega hiotésia, adoção, significa colocar em posição de filho adulto. Está relacionada à nossa posição da família de Deus. Não somos crianças pequenas, mas filhos adultos com todos os privilégios correspondentes a essa posição. Por isso, quando um pecador crê em Jesus Cristo Dios Theosote e é salvo no que se refere à sua condição, é um recém-nascido espiritual que precisa crescer, mas no que se refere à sua posição, é um filho adulto que pode lançar mão da riqueza do Pai e desfrutar todos os privilégios maravilhosos de sua filiação. Entramos na família de Theos pela regeneração, mas desfrutamos a família de Deus pela adoção. No momento que Jesus Cristo Dios Theosote veio ao mundo, 4 coisas aconteceram. Este é um momento muito especial. Se sente preparado para a segunda? Os cristãos recebem o Espírito Santo de Deus. Gálatas 4, 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. O apóstolo Paulo não perde a esperança em relação aos cristãos da Galácia, apesar de estar perplexo acerca da conduta deles. Eles são filhos de Deus, pois Deus lhes enviou o Filho e o Espírito do seu Filho. Deus enviou Jesus Cristo para nos redimir na cruz e o Espírito Santo para aplicar em nós a redenção. O Pai enviou o seu Filho Hiós para que tivéssemos o status de filiação e enviou o seu Espírito Santo para que tivéssemos uma experiência dela. O Espírito Santo é o penhor e a garantia de nossa adoção e nos dá a inabalável confiança de que Deus cuida de nós com amor paternal. Deus enviou o Espírito Santo não como enviou a lei, gravada em tábuas de pedra, fora de nós, mas enviou o Espírito Santo ao nosso coração, para termos uma experiência profunda e real de transformação espiritual. E eu me pergunto, de nada adiantaria
que o Espírito Santo fosse derramado genericamente no mundo, no ar, na literatura, na opinião pública, em vez de ser derramado em nosso coração. Em todos esses casos, seria gerada somente uma autoridade exterior, como na lei de Moisés, que surge diante dos olhos somente em tábua de pedra. As exigências da lei não têm força para mudar alguma coisa, apenas esmagam. Uma lei completamente diferente precisa surgir, a lei do Espírito Santo que vivifica. No momento que Jesus Cristo Theosote veio ao mundo, 4 coisas aconteceram. Esse é um momento muito especial. Se sente preparada para a terceira? Os cristãos têm intimidade com Deus. Gálatas 4:6, que exclama: Abba, Pai. Deus enviou seu Filho para habitar entre nós e o seu Espírito Santo para habitar em nós. E o próprio Espírito do Filho que ora em nós, por nós, ao Deus que está acima de nós. O Espírito Santo é o iniciador da oração que atrai a noiva para a sua oração. É o Espírito de súplicas que nos conduz à intimidade com o Pai, chamando Abba, Pai. Abba é um diminutivo de Pai. É a palavra que o próprio Cristo Jesus usou no Getsemane numa íntima oração a Deus. Abba expressa uma íntima comunhão e confiança espiritual. No momento que Jesus Cristo Theosote veio ao mundo, 4 coisas aconteceram. Esse é um momento muito especial. Se sente preparada para a quarta? Os cristãos se tornam herdeiros de Deus. Gálatas 4:7. De sorte que não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros por Deus. A Santa Trindade está em ação em nossa salvação. O Pai envia o Filho para nos resgatar da maldição da lei e nos envia o Espírito de seu Filho para habitar em nós e nos levar à sala do trono. Deixamos de ser escravos e filhos menores para sermos filhos adultos com pleno direito de tomar posse da herança. Diante dessa gloriosa verdade, a atitude dos cristãos da Galácia de voltarem aos rudimentos da lei era um retrocesso deplorável. Como filho pródigo, porém, os cristãos gálatas desejavam que seu pai os aceitasse como servos, quando na verdade eles eram filhos. Não é difícil, porém, ver o contraste entre filho e servo. O filho tem a mesma natureza do pai, o servo não. O filho tem um pai, o servo tem um senhor. O filho obedece por amor, o servo obedece por temor. O filho é rico, o servo é pobre. O filho tem futuro, o servo não tem nenhuma perspectiva. A escravidão sob o domínio do legalismo. Gálatas, capítulo 4, versículo 8 a 11. O apóstolo Paulo faz uma aplicação aos cristãos da Galácia, mostrando-lhes quem eles eram antes de Jesus Cristo e no que se tornaram em Jesus Cristo e o que estavam voltando a ser depois de Jesus Cristo. Se vocês eram escravos e agora são filhos, se não conheciam a Deus, mas agora vieram a conhecê-lo e são conhecidos dele, como podem retornar à antiga escravidão?
Como podem deixar-se escravizar pelos espíritos, muitos elementares, dos quais Jesus Cristo e os Teosote os resgatou? Os cristãos gálatas largaram a escola da graça para se matricular no jardim da infância da lei. Os cristãos gálatas abriram mão da liberdade em troca de escravidão. Os cristãos gálatas desistiram do poder do Evangelho de Jesus Cristo em troca da fraqueza da lei, abdicaram da riqueza do Evangelho de Jesus Cristo em troca da pobreza da lei. Vou aqui agora destacar 4 pontos. Em primeiro lugar, uma escravidão aos deuses pagãos. Gálatas 4:8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Antes do Evangelho de Jesus Cristo chegar à Galácia, por intermédio do apóstolos Paulo e Barnabé, os galeses eram pagãos e adoravam muitos deuses. O paganismo tinha seus deuses, embora esses não fossem verdadeiros. Os galeses não conheciam o Deus verdadeiro, por isso serviam a esses deuses estranhos. Eles, os galeses, eram escravos dos demônios em vez de serem servos do Deus Altíssimo. Eles, os galeses, vinham de um berço de trevas e eram cegos espiritualmente. Mas essa densa cegueira espiritual não é apenas uma questão de atraso cultural. O homem pós-moderno, bafejado pela mais requintada cultura, ainda hoje endeusa objetos, fenômenos da natureza, contingências naturais, conceitos de ponta ou realizações, recordes, prestando-lhes veneração. Em segundo lugar, uma conversão ao Deus verdadeiro. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus. Gálatas 4:9. A conversão dos crentes da Galácia a Jesus Cristo não foi uma iniciativa deles, mas de Deus. Não foram eles, os galeses, que conheceram a Deus, mas foi Deus quem os conheceu, os amou e os acolheu. Teós os visitou em sua misericórdia, por seu amor sobre eles, os galeses, e os escolheu para a vida eterna. Assim como Jesus Cristo os conhece suas ovelhas, o Quírios conhece os que lhe pertencem. A salvação dos galeses não foi uma questão de méritos ou obras, eles foram salvos pela graça. Na linguagem bíblica, conhecer uma pessoa não se limita a um ato racional. No conhecer dá-se o reconhecimento, confirma-se a comunhão com essa contraparte. Quando o apóstolo Petros diz acerca de Jesus Cristo, não conheço, não declara que lhe faltam informações sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas nega que tenha comunhão com ele. Quando Jesus Cristo declara no último julgamento a certas pessoas, nunca vos conheci, isso não significa há uma lacuna na minha memória a respeito dessas pessoas, mas sim, vocês não fazem parte do meu ciclo de discípulos. Em terceiro lugar, uma volta ingrata à escravidão do legalismo.
Gálatas 4:9. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e podres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Gálatas 4, versículo 9 e 10. João Calvino afirma que apartar-se do Deus depois de havê-lo conhecido é a mais perversa ingratidão. É como abandonar o manancial de águas vivas e cavar cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias 2,13. Quanto mais intensa é a manifestação da graça de Deus para conosco, maior é a nossa culpa em desprezá-la. Antes da conversão a Jesus Cristo, os galeses eram escravos do paganismo. Depois da conversão a Jesus Cristo, os galeses estavam tornando-se escravos do legalismo. Os crentes galeses estavam saindo de uma escravidão e entrando em outra. O apóstolo Paulo diz que o legalismo judaico, ou seja, a busca da salvação ou da santificação pela observância do preceito da lei, não passa de rudimentos fracos e podres que conduzem à escravidão. A lei é um rudimento débil porque é impotente. A lei pode definir o pecado, mas não remover. A debilidade básica e inata da lei está no fato de que ela pode diagnosticar a enfermidade, mas não a curar. Precisamos deixar claro que o problema dos crentes da Galácia não era guardar dias, meses, tempos e anos, mas fazê-lo com a intenção de alcançar o favor de Deus, como se esses preceitos fossem a causa meritória da salvação. Isso é anular a graça e tornar a morte de Jesus Cristo uma coisa vã. Ao clamar ou ao chamar as cerimônias e rudimentos fracos e podres, o apóstolo Paulo os vê fora de Jesus Cristo e, o que é pior, em oposição a Jesus Cristo. Os falsos apóstolos negligenciavam as promessas e se esforçavam para colocar esses rudimentos em oposição a Jesus Cristo, como se Jesus Cristo sozinho não fosse suficiente. Todos devemos ter cuidado com o espírito legalista que alimenta a carne, conduz ao orgulho e transforma um acontecimento exterior em substituto para uma experiência interior. Esses ritos jamais poderiam ser em si mesmos a realidade das coisas espirituais. Podiam tão somente prefigurar ou tipificar determinadas realidades. Os dias, meses, tempos e anos eram comemorativos de certas experiências históricas ou eram emblemas da aproximação de Deus, mas a celebração dessas ocasiões, em realidade, não levava os celebrantes para mais perto de Deus. A religião deles degenerou em um formalismo exterior. Já não era mais livre e alegre comunhão de filhos com o Pai, tornou-se uma enfadonha rotina de regras e regulamentos. Quando Jesus Cristo se desvanece no centro, ressalta as margens. O periférico torna-se o essencial. Coisas secundárias se impõem como absolutas. Pessoas não libertas socorrem-se aos ritos. Assim procedem escravos
não filhos. Em quarto lugar, uma frustração legítima do apóstolo. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Gálatas 4:11. O abandono do verdadeiro evangelho por outro evangelho e o abandono da liberdade da graça para a escravidão do legalismo eram processos em andamento na igreja da Galácia. O apóstolo Paulo estava vendo seu trabalho missionário ser esvaziado pela influência nociva dos falsos mestres judaizantes da circuncisão, em vez de crescerem na liberdade com a qual Jesus Cristo o libertava. Os crentes deslizavam de uma volta antiga à escravidão, embora a vida cristã seja a vida de filhos e não de escravos, de liberdade e não de escravidão. Os falsos apóstolos não apenas pretendiam colocar sobre a igreja o jugo da escravidão judaica, mas enchiam a mente daqueles crentes com superstições perversas. Trazer o cristianismo de volta ao judaísmo era em si mesmo um grande mal. Contudo, um erro ainda mais grave ocorria quando, em oposição à graça de Jesus Cristo, eles estabeleciam os rituais meritórios e pretendiam que esse tipo de adoração granjeasse o favor de Deus. Quando essas doutrinas eram aceitas, a adoração a Deus era corrompida, a graça de Jesus Cristo e os teossote anulada e a liberdade de consciência oprimida. E agora, o que vai fazer? Quer agora entregar sua alma, sua vida a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador? No momento de decisão em Jesus Cristo, sua alma é salva, seu destino é selado. Venha rapidamente para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, enquanto você respira aí o ar da graça de Deus.